Olá, meus queridos, graça, misericórdia e paz para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Revelaxio. Canal este do Ministério Arautos da Profecia. Meus irmãos, no vídeo de hoje vamos estar continuando a nossa série que nós já começamos sobre Apocalipse capítulo 17. E o tema que nós iremos abordar no estudo de hoje é: quem é quem? Quem é quem? Esse é o tema de hoje, na continuação do estudo de Apocalipse, capítulo 17. Mas antes da gente ir para o conteúdo do canal, se você não é inscrito aqui no canal Revelaxion, por favor, já se inscreva e ative o sininho das notificações, para que toda vida que o irmão Ramon lançar um conteúdo novo dentro do canal, você será notificado. Dito estas palavras, vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, aqui dentro agora do canal Revelaxion. E meus irmãos, aqui logo na tela nós temos o seguinte texto. Aqui diz o seguinte: a mãe das prostituições e abominações é o celibato que proíbe aos sacerdotes, bispos, cardeais e papas de se casarem. Isso contraria a palavra bíblica que declara: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, o verso de número 18. Vamos continuar aqui. A Igreja de Roma insiste em que seus sacerdotes se mantenham solteiros. Próximo slide. Aqui diz: muitos papas, entre eles Sérgio III, que vai aí do ano 904 até o ano 911, e aí tem João X. Lembrando que vocês sabem que eu não sou muito bom com algarismos romanos. Então você tem aí João X, que vai do ano 914 até o ano 928. Depois nós temos aí João XII, vai de 955 a 963. Temos ainda Bento V, do ano 964. E ainda temos aí também Inocêncio, se eu não me engano, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Inocêncio VIII, que vai de 1484 a 1492. Temos ainda também Urbano VIII, dos anos entre 1623 a 1644, e Inocêncio X, do anos 1644 até o ano de 1655, bem como milhares de cardeais, bispos, arcebispos, monges e sacerdotes ao longo da história têm repetidamente violado esses votos. Por isso, Roma é de fato a mãe das prostituições. Sua identificação como tal é inconfundível. Próximo slide aqui. Nenhuma outra cidade, igreja ou instituição na história do mundo é rival dela neste particular pecado. Pio II declarou que Roma era a única cidade governada por bastardos, filhos dos papas e cardeais. Próximo slide. O historiador católico e jesuíta Peter de Rosa escreveu: os papas tinham amantes de 15 anos de idade e eram culpados de incesto e de toda espécie de perversão sexual. Olha aí, meus amigos, eles eram o quê? Culpados de incesto e de toda espécie de perversão sexual. Tinham inumeráveis filhos. Papas eram assassinados no próprio ato de adultério pelos maridos enciumados que os apanhavam na cama com suas esposas. Havia um velho ditado católico que dizia: por que ser mais santo do que o Papa? Interessante. Aqui diz: por séculos, o sacerdócio foi grandemente hereditário. A maioria dos sacerdotes eram filhos de outros sacerdotes e bispos. Mais de uma vez, o Papa escolhido era o filho ilegítimo do Papa anterior, supostamente celibatário.
João, aí está dizendo João 11º, se eu não estou enganado, do ano 931 até 935, aí diz que era filho da amante favorita de Sérgio III, dos anos 904 até 911. Maruzia, conhecida como amante de Roma, era filha de Teodora de Roma, esposa de um poderoso senador romano, que manipulou a política romana, explorando o fato de que sua filha Maruzia era a amante do Papa Sérgio III. Continua. A lei do celibato literalmente criou prostitutas, tornando Roma a mãe das prostituições. Em anos recentes, milhares de casos de pedofilia surgiram no seio da Igreja-mãe. Chamar o líder maior desses homens de sua santidade ou vigário de Cristo é zombar da santidade de Cristo. As abominações do passado continuam acontecendo no presente. Então veja, meus irmãos, o quanto esta igreja é uma igreja corrupta, cheia de todo espírito de ave imunda e detestável, conforme está descrito ali em Apocalipse, capítulo 18, versos 2 e 3. Vamos continuar. Olha aqui a parte que diz: embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Passado os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, foi criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Para a ordem jesuíta, os fins justificam os meios. A mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da igreja. Veja aí, meus irmãos, ela está falando aqui do surgimento da ordem jesuíta. A ordem jesuíta, meus amigos, é o maior sistema que controla todas as outras sociedades secretas. Os jesuítas, eles controlam tudo, meus irmãos, e eles estão por trás de tudo. É eles que estão com um plano para colocar em prática da nova ordem mundial. E ela escreveu isso no livro O Grande Conflito, entre as páginas 234 e 235. Vamos continuar. As estatísticas mais conservadoras revelam que mais de 50 milhões de homens, mulheres e crianças foram mortos pelos exércitos papais. Ora, se foram mortos, lembre-se, quem é que está por trás de tanta matança, as guerras? São os jesuítas. Eles é que estão por trás de tudo, meus amigos. Nos bastidores, é eles que estão no comando. Você tem um Papa de batina branca, mas você também tem o Papa negro. E ora, este Papa é aquele que realmente comanda toda a situação. O Papa de batina branca é apenas um figurante, mas o Papa de batina preta, que é o general da ordem dos jesuítas, este Papa, ele está comandando o mundo inteiro. E aí diz que homens, mulheres e crianças foram mortos pelos exércitos papais. Triste é a história dos valdenses, albigenses e huguenotes. O número de cristãos mortos pela Inquisição Papal excede em muitos milhares o número de cristãos e judeus mortos pelo Império Romano Pagão. Olha o que diz mais. A mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos foi o massacre da noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1572. O rei da França
pressionado por sacerdotes e prelados romanos, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando à noite foi o sinal para o morticínio. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Olha que terrível, meus amigos. A noite aí do massacre, né? O massacre da noite de São Bartolomeu. Terrível massacre, meus amigos. Terrível massacre. E aí que diz? Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lourença, ou melhor, né, o cardeal de Lorena, recompensou o mensageiro com 1.000 coroas. O Papa Gregório XIII, acompanhado dos cardeais, foi em procissão à igreja de São Luís. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. Veja, meus amigos, eles estavam comemorando o massacre da noite de São Bartolomeu. Terrível, meus amados. Que poder maligno. Por isso que a profecia fala, embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Foram os papas, meus irmãos, que inventaram a Inquisição, numa sucessão de 80 papas, a começar com o século XIII. Nenhum papa a desaprovou. Ao contrário, cada um acrescentou algo novo, mais cruel, ainda a essa máquina mortífera. A maioria dos sacerdotes concordou com os papas. A maioria, e continua, a doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. Isso está escrito no livro O Grande Conflito, página 293. O tom pacífico usado por Roma não implica mudança de coração. É tolerante, onde é impotente. Um arcebispo disse certa vez: a heresia e a incredulidade são crimes. E em países cristãos, como a Itália e a Espanha, por exemplo, onde todo o povo é católico e onde a religião é parte essencial da lei da nação, são elas punidas como os outros crimes. Isso está escrito no livro O Grande Conflito, página 565. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma. É o mesmo, meus amigos. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e príncipes. E reclama possuir as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 571. E convém lembrar, Roma jacta-se de que nunca muda. Interessante, né, meus irmãos? Roma nunca muda. E a gente percebe os líderes deste atual sistema eclesiástico adventista, que está podre, meus irmãos, está podre. Sistema corrupto adventista. A gente vê líderes como Ganon e Diop, apertando a mão do Papa e dizendo que Roma mudou. Roma agora não é mais aquela mesma Roma, agora Roma tem uma outra roupagem, uma roupagem da paz. Roma agora não é mais aquele poder papal da Idade Média que perseguiu os santos do Altíssimo e os matou. Então, de acordo com a atual organização religiosa adventista, o papado mudou. E este adventismo, você vê claramente a igreja adventista unida com este romanismo, meus amigos, unida com a prostituta. E nós sabemos que a própria profetisa Ellen G. White fala que nos dias dela, a própria igreja adventista estava a ponto de se tornar uma irmã de Babilônia. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque nos dias atuais, é exatamente isso que nós vemos.
nós vemos uma irmã de Babilônia, uma igreja unida com o paganismo do catolicismo. Nós vemos o barro unido com ferro, misturado com ferro, e que se tornou um barro de lodo. Aquele que era o barro de oleiro, agora unido com o estado, se tornou um barro corrupto, um barro de lodo, meus amigos. Foi exatamente isso que aconteceu com o atual sistema adventista do sétimo dia. Esta organização que nós vemos hoje se tornou uma Babilônia, meus irmãos, se tornou uma prostituta, porque irmã de Babilônia é a mesma coisa que ser Babilônia. Por quê? Porque se é uma irmã, faz uma parceria, e nós temos aquele velho ditado que diz: me diz com quem tu anda, que eu vou te dizer quem tu és. Se eu ando com sábios, eu me tornarei sábio, meus irmãos. Mas se eu ando com os ímpios, com a Babilônia, Babilônia eu serei. Mas continuando, veja que a história vai se repetir. O real sentido da frase, embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Apocalipse capítulo 17, verso 6. Ainda será visto na experiência do fiel remanescente de Deus no período da angústia ao qual nunca houve. Que ocorrerá quando, meus irmãos? Ocorrerá quando o decreto dominical for aprovado mundialmente, como o próprio descrito ali em Daniel, capítulo 11, verso 31. E Daniel, capítulo 12, verso 11. Versículo ali 10 e 11. Olha o que diz mais. Os jesuítas hoje são mais fortes do que o foram durante a Idade Média. E para eles, o que importa é restaurar o quê, meus irmãos? O que mais importa para os jesuítas hoje? A restauração da nova ordem mundial. Eles querem, meus irmãos, ou melhor, não é, eu até falei errado, não é a restauração da nova ordem mundial, é a restauração da supremacia papal. E para que isto aconteça, meus amigos, aí sim, eles precisam estabelecer a nova ordem mundial. E aí nós teremos uma segunda supremacia papal, meus irmãos, agora nos últimos dias, conforme Apocalipse capítulo 13, verso 5, e também conforme Apocalipse capítulo 11, verso de número 2. Isto é o que a profecia nos mostra. E também isso é nos mostrado em Daniel capítulo 12, a partir ali dos versos 10, 11 e 12, onde nós temos ali um período de 1290 e 1335 dias, que vão se cumprir a partir do momento do estabelecimento da abominação desoladora, que nos últimos dias, esta abominação desoladora será a imposição de uma lei dominical. Vamos continuar. Os jesuítas hoje estão infiltrados em todos os setores da sociedade: mídia, indústria cinematográfica, escolas públicas, medicina e laboratórios, governos, bancos, igrejas em geral. Para eles vale tudo: a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio, o terrorismo. Tais atos, dizem eles, não são somente perdoáveis, mas recomendáveis, meus amigos e meus irmãos, quando servem aos interesses da igreja. Como eles mesmos dizem, aquela bonita frase que eles têm: o fim ou o objetivo justifica os meios. Ou seja, vale qualquer coisa para que nós possamos estabelecer a supremacia papal. Vale qualquer coisa para que nós venhamos a estabelecer um novo governo único, com uma só religião, uma só moeda, um só governo, uma só autoridade eclesiástica, que neste caso será quem, meus irmãos? Será o papado, será o dragão, será o falso profeta. O dragão, a besta e o falso profeta à frente, liderando os reis da terra. E vejam um detalhe nesta afirmação, que como aqui diz que os jesuítas estão infiltrados em todos os setores da sociedade. A mídia, a indústria e veja escolas públicas. Mas não só escolas públicas, até mesmo escolas particulares. Estes jesuítas estão infiltrados. Isto significa, meus amigos, que hoje não é tempo mais da gente perder o nosso tempo fazendo uma faculdade. Hoje os jovens estão perdendo tempo, eles acham que estão ganhando tempo
eu tenho que me tornar, eu tenho que me formar, eu tenho que ser um médico, eu tenho que ser um doutor, eu tenho que ser nesta área, um teólogo. Mas, meus amigos, não há mais tempo para isso. O tempo que temos hoje é para usar este tempo para a pregação das 3 mensagens angélicas. Não há mais tempo para se fazer faculdade. Hoje o povo adventista está dormindo. Os adventistas hoje estão se preocupando comer, construir, edificar. Mas nós sabemos que haverá um momento em que o dilúvio virá, meus amigos, e todos estes adventistas do 7º dia que ficaram dormindo dentro da organização do atual sistema eclesiástico adventista podre, é assim que eu denomino hoje, o atual sistema adventista do 7º dia podre de hoje, todo esse sistema será o primeiro a receber o golpe da ira de Deus, porque se tornou em uma Babilônia. E meus irmãos, precisamos proclamar a verdade de Deus nos últimos dias. Não é tempo mais de nós se perdermos com as coisas deste mundo. É tempo de nós proclamarmos um verdadeiro adventismo vivo. Vamos continuar. Falando agora do Papa Negro, meus irmãos. A Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 e aprovada pelo Papa Paulo III em 1540. Foi a mais forte agência no ataque à Reforma Protestante. Em 1769, para eleger o novo Papa, a família de Bourbons deixou claro ao conclave papal que só aceitaria como Papa alguém que estivesse disposto a dar fim à Ordem dos Jesuítas. Foi extinta por um bom tempo, mas houve uma restauração ainda mais forte em função de uma parceria financeira com os Rothschilds e a poderosa mão invisível do Illuminati, infiltrado na maçonaria e atuando por trás do que, meus irmãos? Dos bastidores, atuando por trás das cenas, controlando governos e bancos mundiais. Veja, meus irmãos, que ordem diabólica. Satanás está no controle desta sociedade secreta, dando todo o seu poder para a prostituta. Ainda falando sobre o Papa Negro, nós temos: qualquer um que ocupe a posição de pai geral da sociedade dos jesuítas também vai ter um título não oficial de Papa Negro, apenas porque sempre se veste de preto, em contraste à tradicional roupa branca do poderoso Santo Padre. Esta é uma citação de Malachi Martin, de Jesuítas, na página 80. Ainda continua: o Papa Bento XVI, no dia 20 de abril de 2005, disse que a sua primeira tarefa seria trabalhar para unificar todos os seguidores de Cristo. Olha o primeiro trabalho. Qual era a primeira tarefa deste Papa? Seria o quê? Unificar, reunir todos os seguidores de Cristo. Ora, isso inclui todo o cristianismo. E aqui diz: e obviamente unificá-los em torno dele. Na sua homília, sem o domingo, não podemos viver. Olha aí, na sua homília, ou homília, eu acho que é assim que se pronuncia, sem o domingo não podemos viver. Olha aí, meus irmãos, o poder papal introduzindo a abominação desoladora. A marca da besta, meus amigos. E aqui diz: novamente repetiu sua intenção. Gostaria de repetir a minha vontade de assumir como compromisso fundamental o de trabalhar com todas as energias para a reconstituição da unidade plena e visível de todos os seguidores de Cristo. Isso está escrito aí, meus irmãos. Papa Bento XVI, homília na conclusão do Congresso Eucarístico Italiano, data aí 29 de maio de 2005. Vamos continuar. O domingo logo mais estará em grande evidência. Santo Inácio de Antioquia qualificava os cristãos e apresentava-os como pessoas viventes segundo o domingo.
Como viver sem ele? Sentimos ressoar nestas palavras a afirmação dos mártires de Abitini, sine Dominico non possumus, que também os cristãos de hoje reencontrem a consciência da importância decisiva da celebração dominical. Veja claramente, meus irmãos, o Papa lutando para a imposição da sua marca de autoridade. Mesmo documento, vamos continuar. O Papa Negro é o título dado ao cabeça geral da Ordem dos Jesuítas, e o atual chama-se Adolfo Nicolais, isso na época em que o pastor Samuel Ramos escreveu este livro. E aí diz, o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta e em certo sentido poderá ser chamado de Papa Negro, pois foi treinado para pensar e agir como cabeça geral da ordem. Um jesuíta em submissão ao cabeça jurar usar. Ele vai jurar usar o quê? Todas as forças e armas imagináveis para destruir e aniquilar o quê, meus irmãos? Quando a ordem jesuíta foi fundada ali, quando ela nasceu ali naquele ano e ela foi confirmada em 1540, ela nasceu para destruir o quê? Ela nasceu para destruir o protestantismo. Isso é um fato, meus amigos. Continuando. No vídeo que circula no YouTube, isso aqui é um vídeo conhecido, depois eu vejo se eu consigo, meus irmãos, para estar comentando, né, fazendo um react aqui dentro do canal Revelaxion. Ele aqui diz, no vídeo que circula no YouTube, Tony Palmer, que na verdade não está mais vivo, né, bispo anglicano, é o representante do Papa Francisco, junto à comunidade evangélica dos Estados Unidos. Então a gente vê claramente as igrejas todas se unindo, o catolicismo conseguindo romper as barreiras e se unindo com a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, se unindo com a besta que emerge da terra, o papado se unindo com o protestantismo. Interessante, meus amigos. E aqui fala o que Tony Palmer, ele era um representante do Papa Francisco, junto à comunidade evangélica dos Estados Unidos da América do Norte. E ele fala em nome de quem? Do Papa, dizendo, não existe mais protesto. Interessante que quando Tony Palmer, ele fala estas palavras, ele está ecoando o principal objetivo da ordem dos jesuítas, que é destruir o protestantismo. Quando ele diz, não existe mais protesto. E sabe, meus irmãos, como isso aqui é importante? Aqui ele fala, não existe mais protesto, não existem mais protestantes. Por que isto aqui é interessante, meus amados, esta afirmação? Porque isso também vale para o atual sistema eclesiástico adventista do sétimo dia. Você vê hoje este atual sistema protestando contra o catolicismo, contra as mentiras do catolicismo? Não, meus irmãos, você não vê mais protesto dentro desta atual organização adventista. Por quê? Porque ela também se uniu com o catolicismo. Esta organização adventista, que nós vemos esta logomarca, uma logomarca onde temos 3 seis, uma cruz de cabeça para baixo. Meus irmãos, esta atual organização é uma Babilônia. Ela está unida com o catolicismo, por isso que ela não protesta mais contra o papado. Ela também está enquadrada como sendo um falso protestantismo. Isso é importante nós entendermos. A atual organização eclesiástica adventista é um falso protestantismo. Uma irmã de Babilônia unida, ela está unida com o catolicismo. Ou pior, ela agora, enquanto o papado é a mãe das prostituições, o atual sistema eclesiástico adventista se tornou uma mãe da liberdade, ou melhor, da falsa liberdade religiosa. Só não vê quem não quer, meus queridos. Infelizmente, vai aparecer muitos bodes aqui dentro deste vídeo para comentar e para dizer, para defender a atual organização e dizer, olha, não é Babilônia, não é Babilônia. Mas todos esses, meus amigos,
todos esses que vão apoiar ou estão apoiando a organização, se não abrir os olhos, todos estes vão receber as 7 últimas pragas. Isto é muito triste. Mas é claro, meus irmãos, é claro que Deus ainda tem filhos e filhas sinceras dentro do atual sistema eclesiástico adventista. Então veja o que Tony Palmer está falando. Não existe mais protesto. Não existem mais protestantes. Nós não vemos isso, nem mesmo dentro do atual sistema adventista. E os evangélicos e protestantes estão aplaudindo a união do quem? Dos luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos e evangélicos e adventistas. O próprio pastor Samuel Ramos só se esqueceu de colocar aqui, bonitinho. Era para estar aqui, meus irmãos. Luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, evangélicos e adventistas. O atual sistema eclesiástico adventista unido ao papado. Isto tem que ficar muito claro para nós. Continuando. O Papa Francisco no vídeo do YouTube cita o texto de Malaquias, capítulo 4, versos 5 a 6, ou melhor, 5 e 6, onde o profeta Elias converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, dando assim a entender que o Papa é o pai e os protestantes são os filhos. Fala também de José e os irmãos traidores que desceram ao Egito para se reconciliarem com José. O Papa se apresenta como sendo José moderno e os protestantes, que aqui também nós temos que incluir o atual sistema eclesiástico adventista, que são os falsos protestantes, que não protestam mais nada contra o papado. Por quê? Porque se uniram a ele. Aqui diz, os irmãos traidores que desceram ao Egito para se reconciliarem com José. O Papa se apresenta como sendo o José moderno e os protestantes como os irmãos separados, que buscam o que, meus amigos? A reconciliação. O mundo cristão está o quê? O mundo cristão está extasiado diante do carisma papal. Isto tem que ficar muito claro para nós. A ordem dos jesuítas, chamada de Contra-Reforma, tem como objetivo principal destruir o que, meus amigos? Como já falei logo um pouquinho antes, tem como principal objetivo destruir o protestantismo, que surgiu no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O ecumenismo, ou melhor, a união, a unificação de todas as religiões, por meio hoje da falsa liberdade religiosa, hoje é uma maneira mais suave de se obter união e reconciliação do que uma nova inquisição papal. Todavia, quem falar contra a falsa liberdade religiosa será visto como que subversivo e persona não grata. Meus irmãos, nós seremos vistos como traidores, como fanáticos, como extremistas. É isto que vai acontecer. E não se esqueça, meus queridos, da mesma forma como surgiu Lutero pregando as 95 teses na porta da catedral da igreja de Wittenberg, está surgindo homens e mulheres como eu e como você, que está assistindo esse vídeo agora, e que vai ter coragem também de pregar as 95 teses na porta da catedral do atual sistema eclesiástico podre adventista do sétimo dia, que está se unindo, ou melhor, desculpa meus irmãos, que já se uniu com o catolicismo. E ora, a partir do momento que você começar a pregar essas verdades dentro da sua organização, dentro do atual sistema eclesiástico adventista, eles vão te expulsar, você será expulso destas instituições. Mas é isso que nós temos que fazer. Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. O atual sistema adventista é Babilônia, meus amigos. Não tenha medo, é Babilônia. E Mohammed, qual é a prova? Está unido com o catolicismo. E veja, uma outra prova muito importante que você tem que entender. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4, lá é nos dito, meus amigos,
que as pragas cairão sobre aqueles que estiverem em Babilônia. Lá é dito, sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus flagelos. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai para Ezequiel 8 e 9, e Ellen White comentando esses textos de Ezequiel 8 e 9, que fala ali de Jerusalém como sendo o próprio povo adventista do sétimo dia, o atual sistema eclesiástico adventista, ela fala que esta igreja será a primeira a receber o golpe da ira de Deus, que será manifestado por meio das 7 últimas pragas. É só você agora conectar. Se a Bíblia diz, sai dela, povo meu, sai de Babilônia, para que não sedes participante das suas pragas. E agora a própria profetisa diz que o atual sistema eclesiástico adventista será o primeiro a receber o golpe das pragas. Isto significa que esta Jerusalém dos dias atuais está o quê? Unida com o catolicismo, adorando o sol. Está unida com a prostituta mãe. E agora também se tornou uma prostituta, se tornou uma Babilônia, que agora está unida por meio das mesmas doutrinas do papado. O domingo, o falso dia de adoração e a própria imortalidade da alma. Tudo isso já está sendo introduzido dentro do atual sistema eclesiástico adventista. E só não ver quem não quer. E o mais interessante, meus amigos, é que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 15. Quando virdes, pois, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda. Então aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, vão para os desertos. Ora, o que é a abominação da desolação, da qual falou ali o profeta Daniel, ao qual o próprio Jesus menciona? É a lei dominical. E o que é o lugar santo ali? É o atual sistema eclesiástico adventista. Representa a própria Jerusalém, o adventismo. E veja o que a profecia está dizendo. Quando virdes esta abominação desoladora dentro da casa de Deus, dentro do santuário, dentro daquele povo que tem a verdade, quando você vê o atual sistema eclesiástico adventista introduzindo o falso dia do Senhor dentro da própria organização, que foi chamada para ser um arauto da verdade, então, quando você vê esta blasfêmia, por meio agora desta falsa liberdade religiosa, porque não pense você e não pense eu, que eles viriam, ou que Satanás seria idiota para colocar o nome de lei dominical. Não. O atual sistema eclesiástico adventista está introduzindo o falso dia do Senhor por meio de um outro nome: liberdade religiosa. Decore esta palavra: liberdade religiosa. Então, meus queridos, vamos continuar. Quando Tony Palmer disse que não existe mais protesto, portanto, não existe mais protestantismo. Todos aplaudiram. A profecia de Apocalipse 13, 4 e 8 está o que, meus amigos? Está se cumprindo. Veja o que a profecia diz. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela, guerrear contra este poder? O Vaticano, que está aí, que tem por trás o poder do dragão. E aí diz: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra. De acordo com a profecia, todos vão adorar o dragão, mas existe uma exceção. E esta exceção nos últimos dias são aqueles que vão receber nas suas frontes o selo do Deus vivo, os 144 mil. Estes não vão se ajoelhar diante do vinho de Babilônia. Jamais. Continuando. O Papa Francisco já conquistou a simpatia do mundo todo. É claro que nós sabemos que o Papa Francisco hoje já está dormindo no pó da terra. Já estamos vivendo na época do Papa Leão XIV. Mas veja, o Papa Francisco, já na época dentro do oitavo poder, do oitavo rei, ele já conquistou, ele foi um cavaleiro de Satanás. Ele conquistou, assim como João Paulo II, ele conquistou a simpatia do mundo todo, reunindo o quê? Luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, evangélicos,
pentecostais e os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque os adventistas, viu, o próprio pastor Samuel, até eu falo até para o pastor Samuel Ramos, pastor Samuel, o atual sistema eclesiástico adventista, Samuel Ramos, pastor Samuel, ele está totalmente controlado pelos jesuítas, totalmente controlado e unido com eles. Eu espero que o senhor entenda esta mensagem, porque o senhor é uma pessoa muito importante para mim. Então, por favor, pastor Samuel, não defenda este atual sistema dizendo que não é Babilônia, porque é Babilônia, pastor Samuel Ramos. E o senhor sabe disso, porque foi o Senhor que escreveu estas palavras aqui. Não tem como fugir, não tem como fugir. Esta é a verdade. E aqui diz, o ecumenismo é uma estrada de mão única que levará o mundo todo para Roma. O resultado disso será intolerância religiosa e perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. É exatamente isto que vai acontecer. Ai de nós, se a gente começar agora a pregar contra esta falsa liberdade religiosa, porque eles vão começar, meus amigos, eles vão começar a nos caçar. Nós seremos presos, pagaremos multa. Então, hoje, você vê que os irmãos dentro do atual sistema eclesiástico adventista, eles não são perseguidos. Você sabe por que não são perseguidos? Porque eles não levantam a real mensagem contra o catolicismo. Eles não mostram que a própria igreja adventista está unida com a prostituta. Por isso eles não são perseguidos, por isso não são expulsos. Mas a partir do momento, eu desafio você, a partir do momento que você tomar uma firme posição ao lado da verdade, não ficando em cima do muro, você também será expulso. É exatamente isso que vai acontecer. E aqui diz, a história ela vai se repetir. No passado, os jesuítas fizeram milhões de vítimas e muito em breve haverá uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, conforme Mateus capítulo 24, verso 21. Nesse tempo, completar-se-á o número dos mártires, até que também, ele diz, até que também se complete o número de seus conservos, irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Existe, meus irmãos, uma outra interpretação sobre esse texto que fala que, na verdade, o que está sendo completo não é o número de mártires, mas o que está sendo completado é o caráter. O caráter está completo. Tem esse outro sentido também na própria lição da Escola Sabatina de 1989. Então você tem esta visão que fala que o número dos mártires vai se completar, mas você também tem uma possível interpretação de que aqui não está falando de que vai se completar o número de mártires, mas aqui está falando de completar o caráter. E isto vai acontecer, a gente sabe, por meio da chuva serôdia. Então existe essa outra possibilidade. Então nós não devemos descartar esta segunda possibilidade. E você pode encontrar isso na lição da Escola Sabatina de 1989, esta informação. Vamos continuar aqui. O Vaticano e o Holocausto. Estamos finalizando, meus amigos. A grande meretriz se embriagou com o sangue dos mártires cristãos e também com o sangue dos milhões de judeus do Holocausto. Hitler levou a fama de monstro e mereceu. Porém, o Vaticano não tem culpa menor. Hitler, como um bom católico, iria completar o massacre daqueles assassinados de Cristo, que a Igreja Católica tinha começado na Idade Média, porém de uma forma tão pobre. Isso está escrito aí, quem mencionou foi David Hunter, no livro aí, né, A Woman Rides the Beast, na página 280. E aqui diz, o Vaticano até hoje não excomungou Hitler. Interessante, meus irmãos. E aqui fala, na época, o Papa Pio XII, ou Papa Pio XII, se manteve em completo silêncio, enquanto um fiel católico assassinava nos campos de concentração 6 milhões de judeus, meus amigos. Os 30 milhões de católicos da Alemanha preferiram fechar os olhos e a boca. Olha que coisa, meus irmãos. Pare-se pensar.
Pedro era judeu, Jesus Cristo era judeu, as escrituras sagradas foram escritas por 40 profetas, o quê? Judeus, meus amigos. Eugênio Pacelli, secretário de Estado do Vaticano, teve papel-chave numa negociação com Hitler, que foi muito lucrativa para a igreja, assinado o Tratado de 1933. Um dos benefícios eram os milhões de dólares que fluíram para a Igreja Católica Romana através de Kirchensteuer, imposto da Igreja, durante todo o período da guerra. Em retorno, Pio XII nunca excomungaria Hitler. Olha aí, meus irmãos, a gente percebe que os jesuítas estavam por trás da matança daqueles judeus. Lembre-se, os jesuítas sempre estão por trás dos bastidores. Por isso que o Papa ficava ali neutro. E aqui diz, nem levantaria sua voz com em protesto à matança dos 6 milhões de judeus. É claro que ele não faria isso. Porque eu sou muito mais audacioso em dizer que quem estava controlando tudo tem que ser a mãe, meus amigos, tem que ser a prostituta. Hitler apenas era ali um pau-mandado, meus irmãos. Ele era aquele que estava recebendo uma ordem de um poder muito maior que estava por trás dele, que era a ordem jesuíta. Isso nós precisamos entender. Então, com isso, meus amados irmãos, nós finalizamos aqui mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaxion. Se você me acompanhou até aqui, eu fico muito feliz, meus amigos. É muito importante, se o conteúdo deste vídeo abençoa a tua vida e a vida da tua família, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal aqui do Ministério Arautos da Profecia, que é o canal Revelaxion, e compartilhe este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho eterno do nosso Deus. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que estaremos respondendo a cada um dos meus irmãos e irmãs na medida do possível. Deixe também seu pedido de oração para que cada um de nós possamos tirar um tempo, meus amigos, para orar uns pelos outros. E agora, neste momento, meus queridos irmãos, feche seus olhos para a gente citar aqui a bênção apostólica. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de nós. Amém, amém, amém. Louvado seja o Deus do céu e até ao próximo vídeo aqui dentro do canal Revelaxion.